E aí, então bora lá, mais uma aula. Hoje a gente vai ter uma aula sobre América Espanhola. América Espanhola, cara. América Espanhola que toda vez a gente pensa que é a mesma colonização que ocorreu, no caso Brasil, Portugal, é a mesma colonização que existiu dentro da Europa. As duas tiveram explorações. Sim, elas têm muita semelhança, mas elas têm algumas diferenças. E é muito importante que você compreenda as diferenças e as semelhanças entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola. Tá legal? Então, foca na aula de hoje, pega o seu caderno, já coloca o seu caderno aí, pega a sua canetinha, suas belas canetas, eu fico com as minhas aqui, pronto para poder escrever. Fechado? Tá pronto? Preparado? Podemos começar? Então, let's go. Então, olha só, cara, quando a gente pensar em colonização espanhola, eu sempre trago uma pergunta, né? O que motivou? Quais foram os motivos? O que motivava a Espanha a colonizar o território da América? Tá legal? Ou o que motivou a Espanha a buscar uma outra rota marítima e acabar deparando aqui com a América? O que motiva isso? Isso é uma questão muito bacana. Primeira motivação, vamos falar sobre a primeira motivação? O que motiva a colonização em si? O que motiva a colonização naquele período era dinheiro, economia. Tudo está baseado em economia e dinheiro. Cara, eles precisavam, a gente está vivendo o período do mercantilismo, o período onde os reis absolutistas, eles querem acumular ainda mais riquezas, porque quanto mais rico ele é, mais poderoso ele é. E nessa ideia de acumular riquezas e bens, você tem a questão de colônias. Numa colônia onde você pode explorar riquezas e levar essas riquezas para o seu país, você o quê? Se fortifica como rei. Então, o primeiro e o motivo básico para qualquer colonização, quando eu penso em Espanha nesse caso, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de economia, beleza? Eu estou pensando em riqueza, eu estou pensando em mercantilismo. Eu preciso de riqueza, eu preciso controlar minha economia, eu preciso acumular bens, porque acumulando bens eu sou um rei forte. O segundo ponto aí, que é a questão de por que eles pegaram e chegaram nessa rota, uma rota tão diversa. Aí vem o ponto. Vamos começar? Vamos começar? Então vamos começar. A nossa aula de hoje eu provavelmente vou dividir ela em duas aulas, tá? Ainda nem comecei, vamos aqui, vamos ir vendo, eu vou olhando ali o tempo, mas creio eu que a gente terá que dividir ela em duas aulinhas, fechado? Normalmente esse conteúdo é um pouquinho grande, então bora lá. Cara, quando a gente começa a pensar no período das grandes navegações, qual era a rota comum? A rota comum de todos era atravessar o Mediterrâneo. Para chegar aonde? Nas Índias. Por que nas Índias? Porque nas Índias nós tínhamos as especiarias. O que são especiarias? Noz moscada, pimenta, cara, temperos no geral, né? Esses temperos faziam parte dessas especiarias que eram um bem muito valioso naquela época. Se você chegasse com uma embarcação, enchesse a sua embarcação de especiarias e levasse para a Europa, você tinha uma riqueza considerável ali dentro do seu barco, tá? Então, cara, especiarias valia muito a pena. Só que a rota para você chegar até as Índias era uma rota extremamente conturbada. Primeiro, você tinha alguns países que controlavam aquele caminho. Eu posso citar as 3 cidades italianas, Veneza, Gênova e Florença, que eram 3 cidades ali que controlavam o mercado pelo mar Mediterrâneo. Você tinha um perigo também de piratas. Então você tinha ali embarcações que às vezes atacavam outras embarcações em busca daqueles produtos, tá? Então você tinha um risco grande para poder atravessar o Mediterrâneo e chegar nas Índias. Isso fazia com que a sua viagem fosse uma viagem o quê? Cara. Uma viagem cara diminui o quê? Diminui o lucro que você vai ter sobre o produto. Já vai fazendo os links aí. Fechado? A região ibérica, e toda vez que vocês ouvirem ibérica, região ibérica, etc., eu estou falando de Portugal, Espanha, elas foram duas, vamos dizer, elas deram pontapé no processo de colonização das grandes navegações, né? Então, as grandes navegações, elas têm o pontapé, o princípio dela, com a região ibérica. Primeiro, Portugal, porque Portugal vivia situações mais favoráveis a essa grande navegação do que a Espanha, mas logo depois com a Espanha. E as duas vão se destacar muito nisso. E qual era o objetivo principal? Naquele momento, o objetivo era chegar nas Índias. Portugal começou esse processo como? Contornando o continente africano. Então, todo o litoral africano ali acabou tendo o controle português, porque esses portugueses entenderam que para chegar nas Índias eles podiam contornar o continente
para poder chegar lá na Índia e, chegando nas Índias, poder comprar as especiarias e revendê-las. Já os espanhóis, eles vão buscar uma rota alternativa, e essa rota alternativa ela vem com Cristóvão Colombo. Vem com Cristóvão Colombo com a ideia de dar a volta no globo, no mundo, dar a volta no mundo para poder chegar nas Índias. O que ele não contava com o continente americano inteiro ali, né, para poder meio que bloquear essa passagem. E aí vai, cara, ele sai nessa viagem para poder circundar o globo e chegar às Índias, e ele acaba chegando ali nas Antilhas, né? E chegando nas Antilhas, ele encontra aqueles nativos que lá viviam e chamam eles automaticamente de quê? Índios, tá? Inclusive, pessoal, o próprio Cristóvão Colombo, ele morreu acreditando que tinha chegado nas Índias. E outra curiosidade, se você fosse uma pessoa do século XV, início do século XVI, você não existia a ideia de América. Existe a ideia, na verdade, da Índia Ocidental, que aí era a América, tá? Que futuramente será a América. Então essa ideia de Índias, ela vai se manter. Por isso até hoje a gente chama os nossos ancestrais de índios, tá? Que nem é o termo correto a se utilizar, mas isso a gente deixa para uma outra discussão, um outro debate em outro momento. Cliquei aqui sem querer. A gente deixa para outra discussão, outro debate em outro momento, não precisa ser agora. Eu tô clicando um monte de coisa aqui sem querer com o cotovelo, deixa eu fechar aqui o computador. Pronto. Então tá, fechado? Então a rota era diferente. E isso vai fazer com que os portugueses acabem chegando às Índias, contornando a África, e a Espanha tinha aquele objetivo de contornar a América para chegar nas Índias. Esse objetivo vai acabar encontrando ali, né, tendo o choque com a América. A gente sabe que o termo descobrimento é um termo muito ruim para se usar, então a gente não vai usar ele. Se a gente tiver que usar só para remeter uma lembrança, a gente usa com milhares de aspas, tá? Então vamos evitá-lo ao máximo. Nunca coloquem eles em prova, tá? Nunca coloque esse termo em prova. Descobrimento do Brasil, essas coisas, corta. Isso aí é história muito do passado, a gente não utiliza mais esses termos. Fechadão? Então, bora continuar? Então, bora, cara. Então, vai lá. A gente sabe ali que mais ou menos em 1521 o Hernán Cortés domina o Império Azteca, logo depois que eles chegam ali na América, né? Tem aquele período das Antilhas, depois a gente vai para a parte continental. Chegando na parte continental, a gente tinha os astecas, os incas e os maias. A gente vê esse conteúdo no primeiro ano, né? Astecas, incas e maias. E aí, em 1521, Hernán Cortés domina o Império Azteca. Em 1533, o Francisco Pizarro dá o fim do Império Inca. Então, ali você já vê a superioridade espanhola. E essa superioridade espanhola, ela vem como, professor? Como esses povos, porque vai lá, incas, astecas, maias, eram povos extremamente evoluídos, tá? Eram sociedades com desenvolvimento muito, muito importante, muito interessante, tá? E aí você pergunta, poxa, professor, como essas sociedades estão com um processo de desenvolvimento grande, foram sucumbidas de maneira, vamos dizer, até fácil ou um pouco simples pelos espanhóis? Aí você tem duas coisas, né? Você tem, primeiro, a questão militar, a questão da pólvora, tá? A questão dos canhões, a questão das armas, que era um objeto que dava uma força aos espanhóis militares muito maior do que os nativos tinham. E você tem a questão das doenças. Então, tudo isso automaticamente vai afetar diretamente para que os espanhóis sejam vitoriosos nesses conflitos. Inclusive, a própria utilização do cavalo. A utilização do cavalo como meio de transporte, como forma de se locomover e até de combate, gera uma diferença grande para que os espanhóis acabem saindo vitoriosos e dominando esses povos. Tá legal? Então, a gente já pega aí esse primeiro momento. E economicamente, cara, economicamente a gente chega no primeiro ponto de diferença. Então a gente já entra num ponto de diferença aí entre colonização portuguesa e colonização espanhola. A colonização portuguesa, assim que os portugueses aqui chegaram, eles não tiveram contato com o ouro de maneira rápida. A descoberta do ouro, a questão do ouro no Brasil vai demorar um pouco mais, né? A gente vai ver ela ali um pouco mais na frente. Já os espanhóis, logo no primeiro contato com os nativos, eles vão chegar
no ouro, vão chegar nas pedras preciosas, porque esses nativos que lá viviam já tinham contato com essas pedras, já se utilizavam disso para poder fazer trocas. Então, ouro, prata e algumas pedras preciosas já existiam e já eram usados como moedas ali dentro. Não moeda como a gente conhece, mas a ideia de moeda, a ideia de compra, de troca, de presente, tá legal? Já vai nessa ideia, tá bom? Então, aí você já tem um primeiro momento, uma diferença. Por quê? Na América Portuguesa, a gente vai ter o quê? Uma economia baseada na cana-de-açúcar. Ah, mas os espanhóis plantaram cana-de-açúcar na Europa? Sim, principalmente nas Antilhas, que são as ilhas. Na parte continental, nem tanto. Mas nas Antilhas ali, ou no litoral espanhol, onde você tinha os povos mais, vamos dizer assim, que não tinham tanto desenvolvimento como astecas, maias, incas, etc., você tem ali sim uma produção de cana-de-açúcar. Mas com esses outros povos, você tinha já o encontro com o ouro, e esse encontro com o ouro vai fazer com que os espanhóis gerem uma exploração do ouro, focada na exploração do ouro. Uma coisa que aqui no Brasil demorou mais para acontecer. Fechado? E aí essa exploração ela vai acontecer como? Eu vou trazer duas formas básicas de exploração para vocês, tá? A primeira exploração que eu queria trazer para vocês, a gente sabe que essa exploração ela vem baseada em um genocídio, é o maior genocídio da história moderna, é o genocídio dos índios, dos nativos americanos, tá legal? E aí eu indico para vocês, tem uma série de documentários na Netflix chamado Guerras do Brasil, o primeiro vídeo, que é Guerra de Colonização, assistam, ele é... Ai, fantástico, vale muito a pena assistir, assistam, fala muito até sobre a importância e como esses índios estão sendo explorados ou estão sendo marginalizados nos dias de hoje. É muito bacana ver esse documentário, eu indico para você, fechado? Então esse genocídio indígena se dá muito por conta da doença, se dá pela questão do trabalho, pela exploração do trabalho e se dá pela força, se dá pelo desejo de matar. Tá legal? Então, um dos maiores genocídios, o maior genocídio que nós tivemos na nossa história moderna é o genocídio dos nativos americanos. Fechado? Então, já vamos colocar aí. Primeira forma de mão de obra que a gente tinha. A gente vai ter a mita. Como que era a mita? A mita ela já existia com os incas, tá? Então, não era uma novidade. Desculpa, passou uma moto aqui terrível, né? Mas vamos aí, continua. 12 minutos de vídeo não dá para parar. Não dá para parar. Continua. Então, olha só, vamos lá. Você tinha a mita. A mita era o quê? Ela já existia com os índios, com os incas, quer dizer, perdão, já existia com os incas, porém ela vai ser apropriada pelos espanhóis. Como que ocorria a mita? A mita era o trabalho de mineração, era o trabalho nas minas, onde você tirava dali a prata e tirava dali o ouro ou algumas pedras preciosas, fechado? Beleza, como que ocorria essa mita? Era um sorteio. O chefe nativo, o chefe inca ali no caso, ele sorteava uma família de 4 em 4 meses e essa família trabalhava dentro da mita. Óbvio, não era apenas uma família. Sorteava algumas famílias, para poder trabalhar dentro da mina. Tá legal? E trabalhava lá por 4 meses. O que vai acontecer? Os espanhóis vão manter essa ideia de trabalho pela mita, tá legal? Pelo sorteio, porém tudo aquilo que fosse retirado de riqueza não iria para o chefe, não iria para os incas, iria na verdade para eles espanhóis. Fechado? Então essa vai ser a primeira maneira de exploração. E aí já é diferente da primeira exploração brasileira, né? A exploração brasileira, tenta lembrar aí do nome, hein? Tenta lembrar, né? É aquela onde os índios trabalhavam ali, cortando pau-brasil, etc. E ganhavam alguns presentes, algumas coisas em troca. Lembrou? Procura, lembra? Sei que você vai lembrar. Tá legal? E no caso ali, a gente ainda tem também o quê? A gente vai ter a encomenda. A encomenda, tá? Encomenda, meu espanhol, meu portunhol maravilhoso, encomenda, né? Ela era, na verdade, uma exploração direta dos espanhóis com os nativos, onde eles colocavam eles para trabalhar, explorando, e em troca pagavam eles com a catequização. Pagava com a catequização no cristianismo. A gente tem que lembrar que a gente vai ter um olhar sobre esses nativos muito negativo, né? Eles vão olhar para os nativos por não conhecerem o cristianismo como seres impuros, como seres sem alma, tá legal? Então a gente tem um olhar muito negativo e isso aí gera uma discussão que a gente vai ver mais para frente, tá legal? Por hoje é só. Até mais, galera. Um beijo. Tchau. Uau!